Bem-vindo ao Psicoandrologia, um canal para falar sobre psicologia masculina numa perspectiva científica baseada em evidências. O assunto de hoje então são as diferenças sexuais, o que são elas, como elas são identificadas ou como elas deveriam ser analisadas. Então, diferenças sexuais são diferenças nos comportamentos, habilidades e atitudes que diferem entre homens e mulheres em média. É importante lembrar que fenômenos orgânicos, ou seja, que envolvem seres vivos, eles geralmente são multicausais, eles têm uma quantidade muito grande de causas e, consequentemente, não dá pra gente prever eles com muita precisão. As coisas não acontecem simplesmente porque você é homem, simplesmente porque você é mulher. Existe uma quantidade muito grande de fatores que influencia nessas diferenças entre comportamento, habilidades e atitudes, mas existem alguns que a gente consegue prever com uma certa consistência ou estabilidade maior, que nós normalmente atribuímos a diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas não necessariamente precisa ser apenas biológico. E quando a gente fala de diferenças sexuais, então a gente entende algumas limitações, alguns problemas que existem neles. O primeiro é como medir essa diferença. A forma mais comum e fácil é perguntando às pessoas, pedir que elas falem sobre si mesmas, o chamado autorrelato. E isso tem o grande problema de até que ponto o participante é confiável, até que ponto as respostas deles são precisas. As pesquisas mostram que, em geral, nós humanos tendemos a exagerar nas coisas que nós dizemos, principalmente quando elas são negativas, a gente exagera muito mais do que quando elas são boas. E parece ser comum também que o tamanho do exagero não é igual entre homens e mulheres. Cada sexo exagera em quantidades diferentes. Até onde eu tenho conhecimento, não existe um estudo sistemático de em quais áreas os homens exageram mais que as mulheres, em quais áreas as mulheres exageram mais do que os homens, qual o tamanho desses exageros. O que nós sabemos com certeza é que, em geral, as pessoas exageram e, consequentemente, a resposta delas não é uma resposta precisa. Outro problema é quando a gente fala de psicologia, a gente geralmente está falando de padrões, a gente fala de personalidade, a gente fala de habilidade. Não é uma coisa que tem uma forma única, ela é um conjunto quase infinito de formas diferentes de uma mesma coisa se manifestar. E aí existe o grande problema de que você não pode estudar as infinitas formas dessa coisa, você tem que estudar apenas uma forma. E como você escolhe que forma é essa? Por que você faz o experimento do jeito que ele está sendo feito? Ou por que você faz essa pergunta e não outra pergunta? Por que você pergunta desse jeito e não de outro? E finalmente existe o problema do construto. Então eu vou abordar um pouco mais em detalhes a diferença, por exemplo, o que você está medindo é algo quantitativo, realmente é bom representá-lo na forma de número, ou uma coisa mais qualitativa. E, por fim, qual a validade do construto? Em psicologia, a palavra validade significa você está de fato medindo o que você diz que você está medindo. E como, em geral, em psicologia nós falamos de coisas que não podem ser observadas, nós estamos falando novamente de um padrão, uma, um conjunto infinito de possíveis comportamentos. Como você demonstra que aquilo que você está medindo é de fato o que você queria dizer? E aqui então nós temos a forma que as pessoas geralmente imaginam as diferenças sexuais. Então você tem o conjunto de formas que pode apresentar num dos sexos, por exemplo, as mulheres, e o conjunto de formas que pode ser apresentado pelo outro sexo, os homens. E, obviamente, existe variabilidade intrasexual, ou seja, os homens não são todos iguais, alguns homens vão ter mais dessa coisa que você está medindo, outros homens vão ter menos, a mesma coisa vale para as mulheres, e geralmente vai ter uma área aqui que você está, uma intersecção, uma sobreposição. Nesse trecho, nesse intervalo, você não consegue fazer nenhuma predição muito precisa. Em geral, esse modelo em que você avalia a tendência central, que seria média, mediana, moda ou algo que represente aqui o que a maioria das pessoas de cada sexo faz, aqui onde está o topo dessas curvas, esse modelo ele parece um modelo bom para nós avaliarmos características físicas, né?
Então, altura, diferença de peso e talvez coisas que não têm exatamente uma resposta certa ou errada. Ela envolve mais a sua preferência, o seu gosto pessoal de como fazer as coisas. Então, nós temos a clássica diferença entre brincar de carrinho e bola ou brincar de boneca. Em geral, os meninos preferem o carrinho e a bola, em geral, as meninas preferem a boneca. Existem alguns indivíduos que vão ter a preferência do sexo oposto, mas em geral, a diferença média, a diferença aqui do topo das curvas, elas são tão afastadas entre si, a diferença é tão grande que você pode desconsiderar a variabilidade e tentar prever o comportamento das pessoas usando como referência essa diferença na tendência central, essa diferença no que a maioria das pessoas tende a fazer. Uma outra possibilidade que as pessoas geralmente esquecem, ignoram, é que você pode ter a tendência central, então aqui a média, por exemplo, ela é igual entre os sexos, a gente pode ver que o topo da curva dos dois grupos é igual, mas a variabilidade é diferente. Um grupo ele tende a ter valores mais extremos do que o outro. Esse é um modelo que parece descrever melhor diferenças de habilidades cognitivas, como por exemplo o desempenho em matemática. É muito comum feministas, por exemplo, argumentarem que a diferença média de habilidades em matemática entre meninos e meninas é praticamente a mesma e, portanto, não deveria existir diferenças sexuais na proporção de pessoas que cursam engenharia. O problema é, as pessoas que cursam engenharia não são as pessoas que têm um desempenho mediano, que passaram de ano raspando em matemática, que estão aqui no meio. São as pessoas que se destacam, que têm um desempenho muito acima da média. São as que estão nas pontas. São as que estão aqui nesse quadrado, por exemplo. E aí quando você analisa só esse quadrado, só as pessoas que estão na ponta, aquelas que vão realmente cursar engenharia, a gente vê que a proporção de homens e mulheres ela bate com a proporção de homens e mulheres geralmente observada nos cursos de engenharia. Então, quando a gente fala de habilidade matemática, a diferença média, a diferença na tendência central, não é um bom preditor. A diferença na variabilidade de como os sexos estão distribuídos nas pontas, esse sim é um bom preditor. E isso parece ser o caso de quase tudo que envolve o comportamento observado, não necessariamente aquilo que você gostaria de fazer, mas aquilo que você faz das condições que você tem. E em geral, na verdade, tudo que nós formos tentar medir vai ter uma mistura desses dois modelos, né? Vai haver uma diferença na variabilidade e uma diferença na tendência central. E parece que nós temos bastante evidências de que os machos de qualquer espécie, seja animal ou vegetal, eles tendem a ter a variabilidade sempre maior do que as fêmeas em basicamente qualquer coisa que vocês puderem imaginar, em características físicas, em habilidades cognitivas, em tendências comportamentais. Então, como vocês podem observar, os homens não são maioria só aqui na ponta boa, vamos dizer assim, na ponta dos melhores em matemática, supondo que o sexo masculino seria essa curva mais avermelhada, mas eles também são a maioria entre os piores, entre aqueles que ficaram de recuperação em matemática, por exemplo. E esse então seria o melhor modelo para nós explicarmos desempenho em habilidades matemáticas e parece ser o melhor modelo, na verdade, para explicar quase tudo que não envolve necessariamente uma preferência, mas sim algo que envolve o comportamento observado das pessoas, comportamentos mais sociais. Então, por exemplo, no caso da violência, é dito que homens geralmente tendem a ser mais violentos do que as mulheres, mas isso parece ser, na verdade, um falso positivo causado pelo fato de que há mais quanto mais extremo for um crime, quanto mais violento ele for, maior a possibilidade de que essa pessoa, de que o autor desse crime seja um homem.
Mas o inverso não é verdadeiro. O fato da pessoa ser homem não aumenta a probabilidade delas cometer um crime violento. Primeiro porque a grande maioria dos homens não está nas pontas, ele não está aqui no caso violento, ele está aqui no meio. Segundo porque da mesma forma que ele aumenta do ponto de vista positivo, ele aumenta do ponto de vista negativo. Em geral, as pessoas mais... os pacifistas mais extremistas também são homens. Então, se esses pacifistas, o extremo negativo geralmente é excluído da contagem, né? Eles analisam só desse meio para cá. Então, as pessoas que têm pontuações extremas, elas puxam a média masculina para ficar mais alta do que a feminina. Mas se você tirar os casos extremos, pegar as pessoas assim normais, comuns, aquelas que representam a maioria da população, que em geral nunca cometeram nenhum crime violento, elas vão ficar aqui, junto das mulheres no meio. Diferença salarial, homens ganham mais do que mulheres? De novo, isso é na verdade um artifício criado pelo fato de que existem mais casos extremos masculinos. Os milionários geralmente são homens, né? Mas os homens não necessariamente são milionários. E os extremos negativos, moradores de rua, população carcerária, que eles geralmente são excluídos dessa contagem. Então, se você corrigisse, se você levasse em consideração os dois lados, ou excluísse os casos extremos, você teria que homens e mulheres têm o mesmo salário. E por fim, esses dois modelos que eu apresentei, eles são bons. Eles descrevem, na verdade, diferenças quantitativas, né? A diferença entre homens e mulheres é uma diferença no grau de alguma coisa, na quantidade de alguma coisa. Mas existem muitos casos em que a gente não tem certeza, em que a gente não pode falar de uma diferença no grau. As coisas simplesmente são diferentes e a única coisa que você pode afirmar é que elas são diferentes, nada mais do que isso. Você não pode comparar maçãs com laranjas. E existe uma discussão na literatura, não muito conhecida pela maioria dos psicólogos, mas uma discussão que eu considero muito importante, que em geral nós tratamos as coisas na psicologia como se elas fossem quantitativas, apesar de não termos evidências de que elas de fato deveriam ser tratadas como quantitativas. E muitas diferenças entre homens e mulheres, elas parecem ser na verdade um artifício metodológico, uma ilusão de ótica causada pelo fato de que, como nós não levamos em consideração o fato de que elas podem ser qualitativamente diferentes, nós sempre assumimos que elas são quantitativamente diferentes, nós escolhemos um sexo de referência. Então nós dizemos que, por exemplo, o jeito masculino de ser violento é definição de violência. Nós tendemos a ignorar, esquecer que existem algumas formas de violência que geralmente são mais comuns, que geralmente são cometidas pelas mulheres, mas que os homens raramente cometem. E aí, na hora de medir, a gente acaba tendo que homens são mais violentos, não necessariamente porque eles de fato sejam mais violentos, mas porque nós contamos apenas aqueles casos em que nós geralmente observamos nos homens e ignoramos os casos em que geralmente são observados nas mulheres. Além disso, para terminar o vídeo, nós devemos sempre lembrar que comparar coisas globais pode levar a conclusões diferentes de comparar coisas específicas. Então, uma coisa é você falar de uma coisa mais global, genérica, como por exemplo inteligência. Outra coisa é você falar de uma coisa específica, por exemplo, rotação espacial, que é um tipo de habilidade cognitiva necessária em várias áreas, por exemplo, na engenharia, em coisas mais pragmáticas, em que você tem que montar coisas, e aí pessoas que têm uma melhor habilidade em rotação espacial podem se dar melhor nessas áreas, podem ser consideradas mais inteligentes, mas em áreas que normalmente não utilizam essa habilidade, como por exemplo psicologia, elas não seriam levadas em conta, elas não seriam vistas como mais inteligentes do que as outras. Uma coisa é memória de um jeito genérico, outra coisa é memória para lembrar nomes, e assim por diante. E a forma ideal de comparar homens e mulheres pode mudar de acordo com o atributo. Em alguns casos, como por exemplo, o que as pessoas preferem brincar de carro, de carrinho ou de boneca, uma estatística de tendência central é um bom preditor. Se a gente vai falando de desempenho em matemática,
já não é um bom preditor. O que a gente deve levar em consideração é a distribuição, é a variabilidade intrasexual que tem que ser levada em consideração. Ou de repente nenhum dos dois. O que a gente tem que comparar é simplesmente levar em consideração que existe uma diferença quantitativa e existe uma diferença qualitativa. Você não pode fazer nenhuma outra afirmação além disso. Então não existe apenas uma forma de você comparar homens e mulheres, existem várias, e a gente precisa saber de qual modelo a gente está usando quando for fazer predições ou comparações. Muito obrigado.